Bom dia, meu amor. Bom dia, bebê. Você dormiu bem? Dormiu bem? Gente, hoje o Baby Noah vai tomar vacina. Agora são 6:30 da manhã. E aí a gente tá esperando o pessoal chegar. Né, meu amor? A pediatra disse que essa vacina, que são as da meningite, elas dão bastante febre. Então a gente já deu Tilenol pra ele. Né, bebê? Estamos só aguardando o pessoal chegar e torcer para que ele não tenha tanta febre, né? O coração já fica apertadinho, mas a gente sabe que é pro bem do bebê. Né, meu amor? É, a gente sabe que é pro bem do bebê. Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Verônica Servilha. Eu sou professora, esposa e mãe. A minha função mais recente. Olha o cheirinho de café. Gente, eu não sei vocês, eu não tomo café. Não criei o hábito, sabe? E também me dá dor de estômago quando eu tomo. Mas eu vou dizer pra vocês que é uma frustração que eu tenho. Porque eu amo o cheirinho do café. Ainda mais assim, ó, de manhãzinha, cheirinho de café pela casa. Bom demais, né? Meu amor, a última, tá? Ó, picadinha. Trazendo o Baby Noah, né, bebê? Pra voltinha matinal dele. Ele, a pipoquinha. Gente, olha que gracinha esse lago. A gente adora ficar por aqui. A gente senta ali, olha, e fica por horas e horas. A única coisa ruim é que venta muito. Ó o topo das árvores. Isso que é de manhã cedinho. No fim do dia aumenta, né?
Então a gente tem que tomar um certo cuidado por conta deles ainda ser muito novinho. Mas é um local bem gostoso. E a Pipoquinha, ó, ela fica doidinha olhando. Não sei o que que passa na cabeça dela, mas ela fica doidinha olhando as carpas. E o que é interessante, ó, é que a sensação que a gente tem é que os peixes também ficam curiosos em relação à pipoca. Porque, olha, vieram todos pra cá. Olha isso. Estão todos aqui, ó, rondando por perto dela. Acho que a curiosidade é de ambos. Olha que interessante. Bom, gente, então eu tô aqui, né, com o Baby Noah. Tá dormindo, olha. Já dei mamazinho pra ele. E assim, não tem muito o que fazer, na verdade, né? As vacinas, elas são necessárias. A mãe sofre, perco o sono. Eu sou muito medrosa, né? Comigo. Então, automaticamente, eu acabo sentindo em dobro por ele, porque daí eu fico com muito medo. Medo da dor, medo da reação. Se ele tiver febre, o que eu faço? Eu me desespero. Então, eu tenho que me policiar muito com isso, até para que eu não transmita essa insegurança para ele, né? E aí, nas vacinas de 2 meses, ele teve reação. Ele teve febre, teve dor. Então, eu fiquei bem preocupada. Foi a primeira vez que ele teve febre. Mãe de primeira viagem, com um bebê com febre pela primeira vez. Então, assim, eu fiquei desesperada. Só que eu chego à conclusão de que a gente nunca tá preparado pra isso, sabe? Não tem essa de primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Acho que pode ser, sei lá, 10ª vez que você tá sendo mãe, que numa situação dessa você fica apreensiva, você fica com medo do mesmo jeito. É seu filho, né? E assim, é necessário, mas o que você pode fazer pra amenizar, né, a dor, o desconforto e tudo mais? Então eu conversei com a pediatra, né? E ela disse o seguinte, que era para eu dar Tilenol em gotas, 1 gotinha por quilo. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que é o que vocês devem fazer, tá? Pelo amor de Deus. Não sou médica, não tenho conhecimento nenhum disso. Eu só tô compartilhando com vocês, né, o que a pediatra dele orientou. Cada pediatra, cada médico tem aí a sua forma de indicar, de tratar, de prevenir. Então, o que a pediatra do Noah indicou foi 1 hora antes do horário da vacina, eu dar para ele o Tilenol, gotas, né? 1 gotinha por quilo. Porque ela disse que essas 2 vacinas são 2 de meningite, né? Uma eu sei que é a meningite B e a outra acho que é ACWY, enfim, algo desse tipo. E aí elas são bem dolorosas. A doutora já falou que são bem dolorosas e a reação delas é febre. E na verdade é até bom que dê pelo menos um pouquinho de febre, porque aí é onde a doutora vai ter assim a certeza absoluta que fez efeito, né? Então acaba meio que sendo aí um termômetro sobre a questão de efeito. E aí eu fiz dessa forma. Quando a enfermeira aplicou, eu perguntei para ela, né, se tinha alguma orientação. E ela me disse que a orientação seria compressa fria no local aplicado, porque dói, né? O músculo fica muito dolorido. Então, para fazer compressa fria e também para que eu tomasse um Dorflex, porque o Dorflex, ele é para dor muscular. Então, o que ela disse, né? Que eu tomando, através do leite, passaria para ele numa quantidade ok, que não fosse prejudicá-lo. E daí faria efeito em relação à dor. Porém, entrando em contato com a pediatra dele,
Ela me disse que a compressa fria realmente é válida e me orientou que faça assim. Agora, em relação a tomar o Dorflex, é o que eu digo, é sempre importante a gente consultar o nosso médico, né? Que já conhece o histórico, os medos, as necessidades e tudo mais. E aí, em relação ao Dorflex, ela disse que pro meu caso não, porque o Dorflex, ele prejudica a lactação. E o que acontece? Nos últimos dias, eu tenho estado muito apreensiva por conta da amamentação. Logo que ele nasceu, eu tinha muita produção de leite, graças a Deus. Vazava em tudo, sujava roupa de cama e trocava 2, 3 vezes à noite, colocava fralda. Dessas fraldas grandes, eu ia pegar aqui, mas ele tá segurando firme, então eu não vou tirar não. Dessas fraldas de boca, só que grandes, eu dobrava e colocava uma em cada seio. E não era o suficiente. Com o protetor de seio, também absorvente de seio, não era o suficiente. A concha já não é indicada mesmo, né, pra dormir, mas eu cheguei a dormir algumas vezes de concha. Mas eu cheguei a dormir algumas vezes com a concha e vazava do mesmo jeito. Então, assim, era ruim porque vazava o tempo todo, eu tava o tempo todo molhada, o tempo todo cheirando a leite. Mas era bom porque eu tinha certeza de que não estava faltando para ele, muito pelo contrário. Às vezes ele já parava de mamar, a gente percebia que ele já estava satisfeito e quando ele soltava a boquinha do peito, jorrava, né, para tudo que é canto. No rostinho dele, várias vezes. Então, era muito bom, né? Tanto que eu comecei a tirar até para fazer a doação e tudo mais. Agora, de 2 semanas pra cá, eu percebi que essa produção caiu absurdamente. E é interessante, né? Porque antes de ter ele, a minha maior preocupação sempre foi a amamentação. Porque eu já sabia que o parto normal eu não teria coragem. Então, eu queria meio que compensar isso de alguma forma, sabe? E aí eu li muito sobre a amamentação. Peço desculpa pra vocês, aqui no apartamento tem vários apartamentos em reforma. Então, sempre algum vídeo tem aí o barulhinho de reforma. Então, eu queria muito amamentar, mas eu tinha muito medo. Porque, enfim, cada mulher tem uma experiência, né? E eu procurei ver vídeos sobre todos esses tipos de amamentação, né? Todas as experiências de amamentação, porque eu queria saber. Queria saber o que pode acontecer, se acontecer isso, o que eu posso fazer, se acontecer aquilo, o que é mais indicado, né? Então eu já vi relatos de pessoas que chegaram, de mulheres que chegaram a perder o bico do peito, de sangrar, enfim, eu tinha muito medo, mas era algo que eu queria muito. E graças a Deus, a amamentação com o Noah foi bem tranquila. Teve dor, claro que teve. Eu lembro uma vez, ele devia ter menos de 1 mês, acho que uns 20 dias talvez. Gente, e eu vou dizer pra vocês, quando chegava a hora de mamar, nossa. Bom, primeiro que não tinha exatamente uma hora, né? Eu adotei a livre demanda. Mas assim, quando eu percebia, né, que precisava dar mamar novamente, me doía já, sabe? Só de pensar que, ai meu Deus, de novo. Mas vamos lá, né? Respira fundo e vai. E uma vez eu tava dando mamar pra ele e admirando, né, o rostinho e tudo, mas com tanta dor que eu pensei comigo, sabe? Será que eu vou ser capaz de amamentar até os 6 meses, pelo menos? Falei, ai meu Deus, me perdoa se eu não conseguir, sabe? Então a gente se sente muito culpada de falar, não, eu tenho que conseguir. Mas realmente doía muito. Chegou a sangrar, né? Não tanto, mas chegou sim a sangrar. Mas acho que foi a pior fase. A pior fase foi quando chegou a sangrar.
Mas por quê? Porque a boquinha dele era muito miudinha. E eu não sabia também fazer exatamente a tal da pega correta. Por mais que eu tenha visto 1000 vídeos sobre, indicando e tudo mais, na prática é diferente, né? Então você saber na teoria é uma coisa, saber na prática é outra. Então foi um pouco sofrido, mas ok, né? Consegui. E depois, realmente, e eu ficava me perguntando, falava, nossa, eu já ouvi falar, né, que depois de um tempo a amamentação passa a ser muito prazerosa, no sentido de não ter dor, porque mesmo com dor eu sentia prazer em estar amamentando o meu bebê. Mas eu ficava me perguntando quando que vai chegar o momento de ser prazerosa e não sentir dor, porque, meu Deus, doía muito, né? Mas eu respirava fundo. Aí migrou, né? Num primeiro momento doía a mamada inteira. Depois começou a doer só quando ele pegava a primeira sugada dele. Doía bastante. Eu precisei usar o bico de silicone logo no comecinho. Tive uma orientação equivocada de que ele só conseguiria pegar. E daí, enfim, foi a orientação que eu tive. E por falta de experiência, por mais que eu tivesse lido sobre, dizendo que não era muito indicado, eu acabei aceitando a sugestão. E a princípio foi o que realmente ajudou, porque ele conseguia de fato ter uma mamada satisfatória, né? Porque sem o bico ele realmente não conseguia. Eu por falta de experiência, talvez não conseguia ajudá-lo nisso. E enfim, a gente, né, foi bem complicado, assim, os primeiros dias. Aí coloquei o bico de silicone, começou a dar tudo certo, mas eu queria tirar, né? Eu queria mesmo esse estímulo, porque é muito importante o contato da boquinha do bebê com o bico do seio da mãe. E ele foi super adaptável, então foi bem tranquilo. Bom, enfim, e aí eu sempre tive uma produção muito boa, mas de 2 semanas pra cá eu suspeitei, né? Por que eu suspeitei? Porque eu não tava sentindo mais o peito ficar dolorido. E quer queira, quer não, por mais que incomode, você sentir o peito dolorido é um bom sinal, né? Porque você sabe que tem bastante leite ali. E eu vi várias coisas dizendo que em algum momento da amamentação as mães vão se preocupar com a amamentação, e assim é fato, mesmo que esteja tudo certo, mesmo que não tenha o porquê da gente se preocupar, a gente acaba se preocupando. Eles vão crescendo e aí a gente vai se questionando se, poxa, será que a minha produção também tá crescendo junto com ele, né? Será que tá aumentando a minha produção? Porque se ele tá maior, logicamente, ele precisa mamar mais. E aí o meu leite, será que tá sendo o suficiente? Então todas essas questões começam a permear aí nas nossas cabeças. Só que de fato eu comecei a perceber que não, que meu seio não tava mais doendo. Não. Todos os momentos em que eu encostava nele, diferente de quando tinha uma produção super boa, né? Então às vezes eu encostava nele, tava duro. Eu cheguei a precisar ir algumas vezes pro banho pra fazer a ordenha, né, com água quente, pra parar de doer um pouquinho, de tão duro que ficava. Já teve vezes de eu dar uma leve ordenhada para tirar o excesso do leite, para que a mama pudesse ficar um pouquinho mais macia, para que ele conseguisse, né, acoplar a boquinha direito. Então isso me preocupou, comecei a ficar insegura, e com a insegurança a gente gera o estresse, né? Com o estresse a produção de leite diminui automaticamente. E aí à noite eu comecei a perceber que eu não acordava mais com o peito dolorido, porque eu acordava na madrugada com o peito dolorido. Mesmo que ele não acordasse para mamar, eu tinha que acordar para tirar o leite de tanto que doía e vazava. E aí eu comecei a perceber que isso não estava mais acontecendo, então eu fiquei bem preocupada. E aí eu fui pedir socorro para a doutora, né? O que eu posso fazer, o que pode estar acontecendo. Então, gente, a orientação é dobrar aí o consumo de líquido sempre
triplicar, quadruplicar se for necessário. Então, muita água, muito líquido. Então, ela me passou que pode ser até líquido, assim, de frutas bem aguadas, tipo melancia, melão, abacaxi, que produzem muito líquido, né? Sempre optar pelas frutas naturais, água, muita água, mas os sucos naturais também são válidos, porque acabam sendo líquido de qualquer forma. E ela me indicou um chá. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Gente, o chá, então, que a doutora indicou é esse daqui, olha. Chá da mamãe. Da Veleda, não sei. E eu vou dizer pra vocês, ajudou na produção, acredita? Eu já tinha ouvido falar sobre esse chá, mas nunca tinha consumido, né? Ele tem um sabor bem suave. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de chá. Chá me lembra remédio, sabe? Então, eu tenho uma certa resistência a chás. Só que esse tem um sabor realmente bem suave. Eu coloco só um pouquinho de açúcar. O ideal é tomar sem. Quem consegue é o ideal. Ó, o Baby Noah tá com um pouquinho de dor. Ele dorme, ó, mas fica com essa inquietação. Provavelmente ele tá com um pouquinho de dor. Então, gente, eu tenho feito o que indicam essa caixinha aqui, olha. Ela vem com 15 saquinhos. Ou seja, dá 15 xícaras de chá. Eu achei caro. Eu paguei R$35 nessa caixinha, com 15 sachês. E aqui a indicação é para que a gente tome 3 xícaras por dia, pelo menos. Então, eu achei um pouco salgado sim o valor. Se alguém conhecer algum lugar que tenha mais em conta e puder me indicar, eu super aceito. Porque eu vou pesquisar e eu quero continuar tomando, porque realmente, pra mim, eu senti que fez efeito. A minha produção está aumentando, tanto que essa noite eu já consegui tirar leite novamente, porque o peito já estava bem duro, né, bem incomodando. Olha só, ele pegou a chupetinha, né? Então, quando ele pega a chupeta, ou é porque ele tá estressado pra dormir, ou pode ser também um pouquinho de dor da vacina, né? Então, hoje Baby Noah pode tudo. Então, se quiser a chupeta, a mamãe deixa com a chupeta, porque mais importante é ele se sentir bem, né? Então, e aí eu tenho feito esse chá e eu tenho tomado frio. Pro meu paladar, eu gosto mais. Eu faço já o suficiente para as 3 xícaras, coloco numa caneca e deixo ali, coloco uma colherzinha de açúcar, que eu sinto necessidade do adocicado. E ok, tenho tomado. O ideal é tomar sem açúcar, então quem conseguir, né, é melhor. E se alguém encontrar ou conhecer, souber onde tenha mais em conta, por favor, me indique aqui nos comentários, porque eu achei um pouquinho salgado. Porém, é tão importante, né? A amamentação é algo que eu quero tanto, que também qualquer sacrifício é válido, né? Então é isso, queria compartilhar com vocês essa experiência, né, da amamentação. É um medo muito grande que eu tenho de não ter leite, então tudo que me disserem que, olha, ajuda, por favor, coloquem aqui pra mim o que vocês conhecem, né, de dicas para de repente aumentar a produção de leite. E eu acho que assim, tudo é válido, sabe? Porque se não for, às vezes falar, é mito, né? Que nem eu ouvi falar da canjica e vejo várias consultoras de amamentação mesmo dizerem, não, é mito. Só que assim, a ocitocina ajuda na produção do leite, né? O hormônio do amor. E quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta, ajuda na produção da ocitocina. Então eu acredito que assim, quando eu como canjica, eu adoro canjica.
tem uma canjica ali morninha, gostosinha, eu vou sentir prazer ao comer aquilo. Então, automaticamente, será que não ajuda? Mesmo que não tenha comprovação científica, né? Eu acho que faz um pouquinho de sentido, né? Mas se vocês souberem de alguma dica infalível, por favor, me passem, comentem aqui, né? Porque eu acho que tudo é válido, né? Se não for fazer bem, mal também não vai fazer. E é isso. Então, a doutora disse para que eu não tome o Dorflex, porque no meu caso não é indicado, por conta de eu ter tido essa baixa, né, de produção e tá justamente tentando reverter a questão. Logo, eu entendo que dependendo da situação, ela poderia sim até indicar. E aí fica a dica, né, não para vocês fazerem, mas perguntar para pediatra, né, para quem acompanha o bebê de vocês sobre essa questão. De repente, pode vir a ser uma opção para que eles sintam menos. Então, o bebê não acabou de mamar, eu percebi que ele tá um pouquinho mais inquieto. Então, assim, tô de licença do trabalho para cuidar dele, não é verdade? Como eu digo para vocês em todos os vídeos, gosto de fazer as coisas da casa, gosto de ver a casa impecável, não tenho ajuda, né? Não tenho diarista, nada, né? Então, assim, eu mesma que faço. E é óbvio que eu gosto muito de ver tudo feito. Mas se não dá pra fazer, eu não posso ficar com isso na cabeça, sabe? Ficar me martirizando. Então, não deu pra fazer. Hoje, não vai dar pra fazer. Já até conversei com o Renan, assim, tem almoço já pronto, a gente vai esquentar e é o que vai ter por hoje, sabe? A minha prioridade é ele. Então tem dia que a gente não vai estar afim, ou tem dia que a prioridade vai ser outra. E ok, sabe? Não vamos nos cobrar tanto. Tudo passa, né? Então vamos viver cada momento da forma que deve ser vivido. Hoje ele precisa de mim. Amanhã tá tudo bem, se Deus quiser. E aí eu deixo para amanhã e amanhã eu faço. Vou ficar monitorando a febre. Até o momento ele não apresentou febre, mas ainda não é nem meio-dia. Então vou monitorar e torçam por nós para que ele se recupere rápido aí do efeito da vacina. Mas é aquilo, né, gente? Com efeito ou sem efeito, vacina é fundamental. Não tem, acho que não deveria existir a opção de dar ou não dar, sabe? Porque já se foi comprovado, né, que tantas doenças foram erradicadas através da vacinação em massa ao longo de tantos anos. Então é isso. Dói, tem reação, a mãe fica com o coração partido, mas é pro bem dele. Então, assim, tem que dar, tem que tomar, tem que prestar atenção no calendário de vacinação e seguir tudo certinho, porque quem ama cuida. E cuidar não é só fazer o bem. Às vezes é necessário dizer um não, às vezes é necessário dar um castigo e sempre é necessário cumprir o calendário de vacinação, ainda que doa, que traga algum efeito, porque quem ama cuida, e cuidar é isso, é em todos os sentidos. Se vocês estão gostando dos conteúdos produzidos, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. É algo tão rapidinho, né? Não vai ter custo nenhum, mas para o canal ajuda bastante. E se você tiver alguma sugestão de temas para que eu traga nos próximos vídeos, por favor, comente aqui embaixo. Bem como se você tiver sugestão de dicas, né, para aumentar a produção do leite materno ou para diminuir os efeitos aí das vacinas quando os bebês tomam, por favor, comente aqui que eu vou ficar muito grata com todos que puderem contribuir. Então é isso por hoje. Vou dar prioridade aqui para o bebê. Até o próximo. Beijos e fiquem com Deus.